E o senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, almoçou hoje com empresários em São Paulo. O encontro ocorreu no Jardim Paulista, na zona oeste da cidade. E quem traz mais detalhes para a gente é a repórter Tauane Catan. Muito boa noite, Tauane. Seja bem-vinda, você que acompanhou esse encontro aí com o senador Flávio Bolsonaro agora na parte da tarde. O que você pode trazer para a gente? Oi, Paula, muito boa noite a você, toda a bancada do Oeste Sem Filtro e, claro, a toda a nossa audiência. Pois é, esse encontro aconteceu aqui na residência do Gabriel Rocha, filho de Flávio Rocha, que é empresário e dono da Riachuelo. Foi promovido esse encontro pelo senador e agora pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro. Foi um almoço, na verdade, marcado para o meio-dia. Porém, Flávio atrasou em razão da votação do PL da dosimetria na CCJ hoje mais cedo, então ele chegou por volta de 15h15. Também teve um atraso no voo do helicóptero em que ele foi transportado. E essa reunião envolveu cerca de 50 empresários, apesar de que até a hora de Flávio chegar, cerca de 20 empresários tiveram de ir embora. A gente conversou com alguns deles aqui, vamos trazer mais detalhes sobre esse encontro. O próprio Flávio Bolsonaro falou conosco aqui da imprensa, logo que ele saiu aqui da residência no Jardim Paulista, região nobre de São Paulo. A gente vai ver um trecho em que ele fala sobre o conteúdo dessa reunião. O foco dele foi muito voltado para a segurança pública, economia. Ele chega a dizer, ele se coloca como um Bolsonaro moderado. Vamos ver um trecho da fala dele, Paula. Então eu sou da política, sei como funciona o jogo do poder em Brasília, então aqui foi mais uma conversa muito, mas muito positiva, com formadores de opinião, com as pessoas que movem esse país, que geram emprego. Então eu quero agradecer aqui ao Gabriel Rocha por abrir a porta da sua casa para mais uma conversa como essa, que eu pretendo fazer várias ainda, porque conto muito com o esclarecimento deles, para que eles tenham a real consciência que essa não vai ser uma eleição entre Lula e Bolsonaro, vai ser uma eleição onde o povo vai escolher o caminho da prosperidade ou o caminho das trevas com o PT. Fui bem claro com eles aqui que eu vou ser radical sim na pauta da segurança pública e vou ter as melhores pessoas ao meu lado no campo econômico, que vão ter autonomia para fazer o que precisa ser feito para modernizar o nosso país, recuperar o equilíbrio fiscal e voltar a trazer os investimentos que vão resultar em geração de emprego para todos os brasileiros. É uma candidatura muito mais do que viável, uma candidatura que tem tudo para ser vitoriosa. Então, eu acho que a cada dia que passa, como eu disse, as pesquisas vão refletir isso, que vão conhecer um Flávio Bolsonaro. Sempre pediram um Bolsonaro mais moderado, e eu sempre fui assim. Eu sou esse Bolsonaro mais moderado, equilibrado, centrado, e eu espero que isso se reflita inclusive na confiança da população, que nós vamos apresentar o melhor projeto do Brasil. Bom, nós conversamos nos bastidores aqui com alguns empresários que saíram desse encontro. Eles disseram então que realmente foram os dois focos principais da reunião: segurança pública e economia. Flávio chegou a dizer que, em relação à economia, ele pretende fazer uma redução de impostos para alavancar o setor. Disse que aprendeu com alguns erros que o seu pai cometeu, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Disse que ele cometeu erros como qualquer ser humano. Ele também teceu elogios ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Disse que é um amigo, um parceiro, e que se os demais governadores que porventura forem se candidatar também nessa disputa, como presidência da República, ele disse que estarão todos juntos e que a intenção dele realmente é um discurso mais moderado. Inclusive, os empresários que saíram daqui disseram que saíram surpresos que o discurso de Flávio está bem alinhado. Um deles chegou a perguntar para o senador, inclusive, se ele vai buquelizar a segurança no Brasil, fazendo referência ao presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que de fato teve um resultado muito positivo em relação à segurança pública no país dele. Flávio respondeu que no Brasil a conjuntura é diferente, mas que ele vai ser bem radical, como ele confirmou aí na entrevista, em relação à segurança pública, e também na parte econômica ele pretende cortar muitos impostos aí. Então, a ideia era realmente acalmar o setor empresarial, até porque a gente tem visto, Paula, a queda que a Ibovespa sofreu nesses últimos dias de 4,35%, o dólar encerrando aí a R$ 5,44. Então, essa é uma outra aproximação de Flávio Bolsonaro com o setor. Semana passada, no dia 11, ele também teve
uma outra reunião com um grupo de empresários. E nós seguimos aqui em Oeste acompanhando os detalhes e os bastidores dos fatos da política nacional. É com você. Obrigada, Tawane Catan, pelas informações. Uma ótima noite, bom trabalho para você. E a gente segue aqui no estúdio. Piotr, eu quero ouvi-lo aí sobre essa reunião. Ontem, inclusive, conversamos com o senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro. Ele reforçou, né, que a candidatura é viável, que é para valer. Já saíram mais algumas pesquisas ali reforçando o nome do Flávio Bolsonaro como nome da direita. E quero te ouvir sobre essa sinalização aí com o mercado financeiro, com os setores de empresários, que também muito importante. Na semana passada ele já esteve em São Paulo, conversando ali com a Faria Lima, né, o setor do mercado financeiro aqui em São Paulo, a importância, né, dessa sinalização para seguir na viabilização dessa campanha, dessa candidatura para o ano que vem. Paulo, o segundo maior custo hoje de empreender no país é a segurança pública. O primeiro, óbvio, né, você tem a situação econômica do país, insegurança jurídica e por aí vai. Quando ele fala de segurança, vale só lembrar rapidamente o que aconteceu no Rio de Janeiro recentemente, isso é uma pauta absolutamente nacional, e aí ele tem o histórico do pai que joga a favor, claramente a favor, porque é o oposto do que faz o governo Lula, do que pensa o governo Lula. Aliás, aquela pauta, o PL antifacção só passou na Câmara porque a oposição encampou e o centro veio junto, é exatamente de quem ele vai buscar apoio agora, porque, claro, a direita vai estar em torno dele no primeiro ou no segundo turno. Aí ele vai no segundo ponto, e não é segundo na ordem de prioridade, é tão importante quanto a questão da economia. E ele ataca justamente os problemas do governo Lula, que não serão solucionados no ano que vem. Basta ver a cara do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sabendo que o ano que vem vai ser muito difícil e por culpa única e exclusivamente do governo Lula e da gestão dele, Haddad. Ele fala de equilíbrio fiscal, o país está no terceiro ano de déficit fiscal, endividado, e o Lula acha que não precisava nem ter o arcabouço que eles mesmos criaram, e eles mesmos, como lembrou Augusto há pouco, não seguiram. Ou seja, não faz sentido. E isso, obviamente, com recuperação de investimento. Ele está falando com o setor econômico, e falou já com a Faria Lima, agora está falando com outros empresários, porque você precisa conversar com todo mundo. Ele ainda abre aspas, tem um certo grau de desconhecimento do ponto de vista de pautas técnicas. E acerta, obviamente, ir falar com esses setores e explicar. Funciona assim, pré-candidatura é para isso mesmo. Depois, na campanha, se uma vez for confirmado o candidato do PL, o candidato da direita, aí o assunto é um pouco mais elevado. Mas essa pré-campanha é para se fazer conhecida. Ele sabe disso, ele tem essa consciência disso e tem que falar de economia num país que hoje tem problemas seríssimos. E isso é um fator positivo, né? Porque diante do Lula e do Haddad, esse assunto vai ter que cair no colo dele e ele sabe o que ele vai fazer, até porque já falou que conversou com o ministro Paulo Guedes, que sim, aí tem um histórico extremamente positivo na gestão do país. Augusto, eu quero te ouvir a tua leitura quando ele diz assim que ele é um Bolsonaro mais moderado, uma versão equilibrada, centrada aí do pai. Eu acho muito inteligente, porque muita gente faz essa restrição, né, o Bolsonaro. Não, mas o Bolsonaro é muito radical, o Bolsonaro é isso, ele está corretamente dizendo, olha, quem queria um Bolsonaro mais light, menos radical, pronto, vota em mim. Ele está até inteligente esse negócio. Eu queria fazer eu não resisto a responder um negócio aqui alguns caras do site, esses que entraram do chat, daqui, entraram naquela história de que nós tínhamos feito um acordo com o Tarcísio e não gostávamos do Bolsonaro. Né? Vocês conhecem essa história e o que rolou aí durante esses dias. E aí um cara comenta assim, bom, agora você pode aparecer porque o Bolsonaro, o Flávio, não estará dando entrevista. Né? Eu só queria dizer que a entrevista com o meu amigo Flávio Bolsonaro foi marcada por mim. Sim. Só isso eu queria lembrar. Tantas restrições eu faço que eu marquei a entrevista. Exatamente, nossa. É bom, né, ver desabar uma a uma todas as atrocidades aí em matéria de informação que eles cometeram durante esses dias. É bom. Inclusive, a gente reforçou ontem, né, Augusto, que essa entrevista estava marcada para sexta-feira passada, claro. Não ocorreu por razões Claro. técnicas, então ontem nós realizamos essa entrevista que foi viabilizada aí pelo
pelo Augusto, que ontem não esteve conosco por um problema de saúde. Então, mas hoje já tá por eu aqui. convido, mas eu não venho. Quer complementar, Marcelo? O interessante é que, embora ele fale dessa questão de ser um Bolsonaro moderado, ele fez questão de afirmar que as pautas, que são as pautas hoje mais prioritárias para a direita, ele vai ser radical. Segurança pública, ele já se posicionou de forma muito firme também a respeito de STF e de Moraes, todo o tempo e sobretudo nos últimos dias, e anistia. Quer dizer, STF, anistia e segurança pública, que são as pautas da direita, ele fez questão de dizer, nessas pautas eu sou radical. Então, isso é interessante também registrar.